E o assunto Gerson no Palmeiras pega fogo, hein? Um assunto quente aí que vem movimentando os bastidores do futebol brasileiro. O atleta tá lá na Rússia muito insatisfeito com o Zenit, estuda propostas aí, avalia a sua situação. E pro Palmeiras, né, cara, seria excepcional. É um grande jogador, pelo menos na minha opinião. Quero que vocês me digam aí o que vocês acham dessa transação, se seria bom o Palmeiras. E inclusive aí, né, tem a proposta aí do Zenit talvez de negociar jogadores para poder facilitar essa negociação aí. Então comentem aí o que vocês acham, se vocês acham uma boa o Gerson no Palmeiras ou se vocês acham que com o meio de campo que o Palmeiras tem hoje não seria necessário, né? Afinal, o Palmeiras realmente tem um bom time, mas a gente ainda não sabe ali De semana. a situação Flamengo aí pega com o o Gerson, como Botafogo ficaria. Eu vou fora soltar o e vídeo, o vamos estar Palmeiras reagindo leva o junto. No Bragantino final eu para volto com se mais enfrentarem. notícias. Então esse jogo do meio condiciona um pouco a diferença ou não que vai se abrir ou se reduzir, Zupac. É indiscutivelmente a semana mais importante do campeonato até aqui. Claro que a atual semana é sempre a mais importante, mas essa semana ela é muito crucial para a fotografia que a gente vai ter do campeonato para as 10 últimas rodadas. Né? Aquele papo que o Guardiola costuma dizer, né? Que um campeonato se define nas 10 primeiras e nas 10 últimas rodadas. A gente está se encaminhando para o bloco das 10 últimas. E essa semana que vem pela frente tem isso. Ela tem o Palmeiras 3 pontos à frente, o Palmeiras com um jogo mais acessível no meio de semana. Claro que não é fácil pegar o Red Bull Bragantino, mas o jogo do Flamengo é mais difícil. Mas, por outro lado, é um Palmeiras que vai continuar com os desfalques de data FIFA, porque não vai dar tempo da galera chegar, e até os que têm tempo de chegar, como os que estão em Miami com a Argentina, o Flaco e o Aníbal, eles vão jogar contra Porto Rico, então não vão conseguir jogar repetido, e aqueles que estão na Ásia também não vão conseguir voltar. E dessa vez o Flamengo não teve ninguém convocado para a data FIFA. Então, na semana em que o Palmeiras tem um jogo teoricamente mais acessível no meio de semana, o Flamengo tem um elenco à disposição para o jogo contra o Botafogo e o Palmeiras não. Será que o Palmeiras vai conseguir repetir contra o Bragantino o mesmo nível absurdo de performance que teve contra o Juventude? A gente não sabe. E aí, no final de semana, eles se encontram no Rio de Janeiro. A gente pode chegar no domingo com o Palmeiras podendo abrir 9 de vantagem ou com o Flamengo podendo retomar a ponta. Então é uma semana crucial para o campeonato. Se as coisas saírem de maneira perfeita para o Palmeiras, o Flamengo não conseguir vencer, o Palmeiras vencer os dois, abrir 9 pontos, a gente vai ter um encaminhamento de algo cedo demais para o campeonato. Mas a gente vai ter, nesse cenário. Mas esse, para mim, é o cenário menos provável, né? Sim. Só o Palmeiras pontuar na semana. Mas certamente vai ser uma semana muito quente. Todos os movimentos da semana vão nos levar a interpretar o que a gente espera do tremendo jogo de domingo que teremos no Maracanã entre Flamengo e Palmeiras. Espero que ele seja tão bom, já uma rodada à frente, né? Mas espero que seja tão bom quanto o nível de expectativa para esse jogo. E aí a gente tem a sensação, que já é real, da luta pelo título dos dois no Brasileiro. Sim. E de uma eventual final de Libertadores. Possível, lógico. O valor desse jogo, esquecendo a matemática, assim, daqui a pouco a gente vai falar do Gerson, a gente tá falando semana passada falávamos de Leila Bap, arbitragem, é um jogo com várias camadas. Qual o tamanho de um jogo desses dois hoje no futebol brasileiro? Assim, nos últimos anos, todos os encontros entre Palmeiras e Flamengo, eles chamam muito a atenção. Eu sou contra, por enquanto, o termo da espanholização, né? Porque a espanholização é a interpretação de que as coisas aqui vão ser como na Espanha, que ou um ou outro ganha. E no Brasil não é assim, não é ou um ou outro. Os dois estão sempre na briga, mas outros times conseguem ganhar. Sim. O Atlético Mineiro, o Fluminense, o Botafogo, né? O Corinthians quase ganhou uma Copa do Brasil, Sim. O São Paulo ganhou. Outros times vencem também. Então eu não chamo de espanholização, mas é o que o Pedro Henrique Torre falou, é uma polarização, porque eles estão envolvidos sempre nas discussões das conquistas e nas discussões paralelas da potência do futebol brasileiro. Sim. Então todos os jogos têm esse viés. Esse jogo tem, além desse viés da polarização, uma briga direta pelo título brasileiro. E eu já falei isso aqui outras vezes. Nessa era rica de Palmeiras e Flamengo, de 2017 para cá, eles nunca disputaram ponto a ponto um campeonato brasileiro. Nunca. Agora eles estão, pelo menos por enquanto. Então esse duelo tem esse elemento do campeonato, além do contexto dos últimos anos que já traz Palmeiras e Flamengo. Se tivermos a final em Lima da Libertadores, dia 29 de novembro, meu irmão,
Assim, Montevidéu foi grande. Lima multiplica por 2. Se tiver, vai vir o Lima de 2019 com o Montevidéu de 2021, juntos os dois é Lima de 2025. O programa que estreou no YouTube, o Bruno falou... temos dois Brunos, é o Bruno Andrade, né? O Bruno Vicário, o Bruno Andrade e o André Hernan, formando o nosso trio do Fala Fonte. O Bruno Andrade trouxe informação sobre Gerson. Olha aqui, ó, Gerson. Zenit. Flamengo? Não. Palmeiras. Que história é essa, Brunão? Sobre o Gerson no Zenit, a informação é que ele já se recuperou de um problema muscular. Tem mais ou menos aí 2 meses que ele não entra em campo, 1 mês e meio. Se ele não jogar, se ele não voltar a ser convocado para o jogo do dia 19, domingo, contra o Sochi, pela Liga Russa, é sinal claro que é por opção tática, opção técnica. Não está satisfeito no Zenit, não só por conta da lesão, mas porque o ambiente, o contexto, o futebol russo, enfim, o próprio Zenit não bate com o Gerson e vice-versa. A relação não é boa, mas por enquanto o Zenit deixa claro, para abrir mão do Gerson, apesar de não achá-lo espetacular para esse momento, quer pelo menos recuperar o que foi investido nele, cerca de 25 milhões de euros, quando contratou ele do Flamengo. Se o Palmeiras quiser, aí é importante frisar aqui, se depender do Zenit é espetacular, mas falta o Palmeiras querer incluir o Riquelme Felipe na negociação. O jogador está avaliado em mais ou menos 15 milhões de euros, e depois o Palmeiras teria uma facilidade maior de reduzir o valor da negociação e abrir conversas com o Gerson. Então a informação é essa: se depender do Palmeiras, se ele quiser, dá para envolver o Riquelme Felipe e o negócio, entre aspas, ficar um pouco mais fácil, um pouco mais barato. Vamos lá, a gente tem números, para quem não está acompanhando e admito, o campeonato russo hoje em dia é difícil de você acompanhar de forma regular. É isso aqui, ó, 6 partidas pelo Zenit, 56 e poucos minutos em campo. Ele atuou em 37,5% dos jogos, não atua desde o dia 23 de agosto. É tempo de um cara que acabou de ir para lá, do Flamengo, que é rival do Palmeiras. Gente, a gente falou de Bapilela, de arbitragem. Isso ganha uma outra camada, hein? Como é que você vê essa história do Gerson? Eu, sinceramente, às vezes eu acho um pouco estranha a condução de carreira do Gerson, né? Porque o Gerson é um craque. Pro nosso contexto de futebol brasileiro, o Gerson é um craque. É um cara que poderia estar brigando para jogar pela seleção brasileira. Ele estava jogando pela seleção brasileira até ele ir para a Rússia, e nas palavras da própria comissão técnica, diretoria de seleções da CBF, esse movimento que o Gerson fez, ele sabia que isso poderia afastá-lo da seleção brasileira. Sim. Mas ele é um craque, claro. Se eventualmente o Palmeiras tiver o interesse em abrir negociação, né, dentro dessas possibilidades que o Bruno Andrade nos trouxe, é claro que se o Palmeiras puder ter o Gerson em temporadas futuras, pô, tremendo jogador, ele arruma o meio-campo de qualquer time do Brasil, inclusive do Flamengo, né? Seria titular hoje, inclusive, do Flamengo. Mas a condução de carreira dele me chama a atenção, porque... A mim também. Ele estava muito bem no Flamengo, lá atrás, beleza, pintou a Europa, ok, é do jogo, foi pro Olympique de Marselha, lá com o Sampaoli, jogou um ano e pouquinho, mudou o técnico, ele perdeu espaço. Ao invés de tentar permanecer na Europa, porque o Gerson tem nível para permanecer na Europa, ele volta pro Brasil, volta pro Flamengo, é muito bem recebido, demora um pouco para encaixar, volta a encaixar, tremendo jogador, beleza. Aí seleção brasileira, começa a jogar, vira titular da seleção brasileira. Quando ou ele ficar no Flamengo ou ele ir para um outro centro da Europa parecia o melhor caminho para ele, ele opta por ir para o Zenit depois do Mundial e gera um desgaste com o próprio Flamengo. Ah, beleza, era dinheiro, é uma proposta milionária, é muito complicado fazer conta com o dinheiro dos outros, eu concordo, acho legítima qualquer opção do jogador quando ela é do ponto de vista financeiro. Mas aí passar um mês o Gerson já não é bom, é o futebol russo, porque o Zenit, a realidade... É uma condução um pouco estranha de carreira para um cara que tem muito talento. O Gerson é um cara que tem talento para fazer a carreira inteira na Europa. Jogar um pouco no Brasil e fazer a carreira inteira na Europa. E fica nesse vai e vem, que para os nossos clubes é ótimo, para o Flamengo é ótimo, para o Palmeiras eventualmente é ótimo, para quem for ter o Gerson é ótimo, mas me faz pouco sentido, eu acho que trava um pouco o desenvolvimento dele como jogador, né? Sim. Mas enfim, vamos aguardar para ver se ele vai ficar no Zenit ou não, e se ele não for ficar no Zenit, quem vai estar disposto a comprar esse barulho? Financeiramente no Brasil, o Flamengo desgastou muito com o Gerson, é o Palmeiras quem tem condição de hoje cacifar, mas tem todas as variáveis que o Bruno Andrade colocou aí. Mas de fato me chama a atenção como em tão pouco tempo o Gerson já cansou da Rússia.
né? Como se fosse uma grande surpresa. Mas é isso. Que a condição que ele encontraria era justamente essa, né? E o inverso também, né? Tão rapidamente o Zenit já enxergando o Gerson como uma peça que pode ser negociável. Eu acho uma pena, porque é um cara de talento, pra mim, de futebol europeu. Eu nunca, Zupá, que a gente vai seguir, mas eu nunca julgo decisão pessoal. Assim, ele preferiu ganhar mais do que... Zero. Mas quando começa esse papo, nossa, mas fiquei surpreso, é isso. Ficou surpreso, não foi o caso, mas que é frio, que as pessoas vão ver menos, que vai ser menos... Não, isso não cola. Isso não cola. Mas, enfim, vamos acompanhar. Porque se isso tiver desdobramento e ficar quente, essa coisa de Palmeiras, de Flamengo... Imagina isso reverberando no que a gente... E o pai dele, que cuida da carreira dele, assim, o pai dele se desgastou muito com a atual diretoria do Flamengo no processo de renovação e depois de venda para o Zenit. Então, nesse momento, se uma eventual volta do Gerson, não me parece o Flamengo o primeiro candidato da fila. Mas a gente sabe que Palmeiras e Flamengo são os que têm a bala para pagar o que o Zenit quer. Então, se isso for acontecer, a gente vai ter episódios. Sem dúvida. Vamos seguir aqui o Sport Center, porque estamos falando do Palmeiras. Hoje foi o Media Day do Palmeiras. Torcedor alviverde, então é isso aí. Esse foi o vídeo que a gente separou para estar reagindo junto. Um vídeo muito bacana aí. Vocês puderam ver, né? Além aí dessa situação do Gerson, que é especulado aí no Palmeiras. Eu acredito que seria um grande investimento, é um bom jogador, tem tudo aí, inclusive, para poder vir querer desempenhar um excelente futebol, vai dar o máximo para conseguir sua vaga ali, quem sabe, na Copa do Mundo. Então, assim como o Andrés Pereira, né, seriam dois selecionáveis aí no meio de campo do Palmeiras. Acredito aí que com certeza faria muita diferença pro Verdão, principalmente obviamente, né, para a próxima temporada. Mas comentem aí o que vocês acham. Além disso aí, a gente pôde ver na reportagem também essa semana decisiva, semana aí onde vai ter um confronto entre Flamengo e Botafogo, um clássico, e enquanto o Palmeiras pega o Red Bull Bragantino, o Palmeiras pode estar se distanciando ainda mais ali do vice-líder e com isso, né, ir para o jogo, para o confronto direto sem tanta pressão, né? Vamos ganhar essa partida também, esse confronto direto, mas indo sem pressão, né, com uma distância boa ali. Acredito que no psicológico ali ajudaria bastante, né? Até porque seguindo ali ganhando, dá confiança para o time e isso aí faria o time ficar ainda mais forte. Rapaziada, essa foi o corte que eu separei, espero que vocês tenham curtido, né? Deixa o like no vídeo aí para estar dando uma moral, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Verdão e até um próximo vídeo, valeu!